aqui e vamos ver o que eles vão dizer. Primeiro, eu queria que, começando aí pelo Renan, eu queria que eles falassem qual foi a maior decepção nessa semana na Champions League e quem foi, assim, o time que mais se sobressaiu. Léo, primeiramente cumprimentar você, o Bruno, todo mundo que tá assistindo a gente aí. Cara, é difícil a gente eleger. Para mim, fica entre Paris Saint-Germain e o Real Madrid, mas eu acredito que o Real Madrid, devido à força do adversário do outro lado, não que o Shakhtar seja um time ruim, né? Porque é um time tão, digamos, tradicional em Champions League. Claro que o acesso pelo campeonato ucraniano é muito mais fácil, mas ainda assim é uma equipe bem inferior ao que o Real tem. Diferentemente do PSG, claro que o United não está naquela fase, chegou até pro jogo bem impressionado, e o PSG com aquele hype lá em cima por conta de tudo que aconteceu na última temporada, mas para mim a maior decepção foi o Real Madrid, pelo que apresentou, tomar 3-0 assim do Shakhtar logo de cara. É claro que reagiu no segundo tempo, até chegou a empatar, teve lá o gol anulado, mas ainda assim muito abaixo do Real Madrid, ainda mais o Real Madrid do Zidane, que é um time conhecido por ser muito forte e não dá chance para adversário nenhum. Bom dia, Léo. Bom dia, Renan. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estão acompanhando a gente aí. Eu também fico com o Renan. Para mim, as duas decepções maiores assim dessa rodada da Champions foi o Real e o PSG. O Real, o Zidane, eu até gravei um vídeo esses dias pro Instagram do Futebol na Veia. O Zidane entrou para a partida achando que ia levar melhor quando quisesse, porque poupou alguns jogadores chaves do elenco, né? O Benzema, o Kroos, o Vinícius Júnior também. E levar 3-0 ainda no primeiro tempo do Shakhtar Donetsk, foi que nem o Renan disse mesmo, é um time bem tradicional da Champions, mas não é aquela força na Champions League, né? E levar 3-0 assim no primeiro tempo, para mim foi a maior decepção. E o PSG também não fica muito atrás, porque foi criado, que nem o Renan disse, todo esse hype em cima do time, mas para mim é um time muito desequilibrado, tem um ataque muito forte e uma defesa muito, mas muito frágil. Então, foi uma decepção para mim também. Certo, rapaziada. Assim, eu coloco o Real Madrid como a principal, né? Porque a gente tá falando de um time que foi 13 vezes campeão da Champions League. Eu sei que não tem mais o Cristiano Ronaldo, que ganhou as últimas 4, né? Não tem o Bale também, que fez parte do elenco. Mas continua um time muito forte. Eu, particularmente, gosto muito do time do Real Madrid. Eu acho que tem peça para brigar. Eu acho o Asensio um grande jogador. O Hazard, a gente sabe do potencial dele, mesmo que até agora no Real Madrid ele não tenha mostrado. O Benzema, muito inteligente. O meio-campo do Real Madrid é o mesmo meio-campo que conquistou 3 vezes seguida a Champions League. Então é um time que a gente tem sim que ficar de olho. Mas ele decepcionou. Jogou muito mal. Não, não mostrou para que veio, mesmo com algumas substituições. O Valverde é um bom volante. O Rodrigo vinha sendo titular várias vezes, não jogou bem o primeiro tempo. O Jokic, eu já assim, sempre tive um pé atrás com ele, desde que ele veio para Madrid, ele Não mostrou o não futebol, mostrou, né? sim, não mostrou para que veio. O pessoal fala, nossa, ele vai vir para pegar a vaga do Benzema. E assim, tá longe disso, né? Tá Uhum. longe disso. O Marcelo foi muito criticado pela mídia lá na Espanha. Realmente não fez uma boa partida. Assim, a gente está acostumado a ver o Marcelo brilhar e não foi o caso. Tem o mérito do Shakhtar também, surpreendeu. Os brasileiros jogaram muito bem, o TT, até o Dentinho, que aí é conhecido pela nação corintiana e tudo mais, fez uma boa partida. Eu queria destacar o lateral Dodô também, que pode ser que esteja aí numa próxima convocação. Hoje tem convocação de brasileira, na sexta-feira. Vamos ver o que o Tite vai decidir. E o PSG também, eu não coloco como marco Real Madrid, porque o Manchester United já é um bom time, mesmo não estando num bom momento. Só que não jogou bem. Eu acho que a frase que define o PSG é aquela, né? Não adianta você ter uma Ferrari se não sabe andar. Ele tem o Neymar, ele tem o Mbappé, tem o Di Maria, que são grandes jogadores. Eu coloco o Neymar e o Mbappé como um nível de jogador, assim, diferente mesmo. É jogador que é raro e é jogador que quem tem que aproveitar. E eles não conseguem aproveitar o máximo. Né? Na Champions League, né, aquela Super Champions que o PSG jogou na final, eu gosto, assim, você viu um time com vontade de ganhar. O Neymar e o Mbappé jogando muito bem, só que era nítido que o PSG não conseguia aproveitar deles da melhor forma. O Neymar buscava a bola no meio campo. Contra o Bayern de Munique, que é um time que foi o time mais forte que eles enfrentaram, foi facilmente neutralizado, porque o Neymar no meio campo não assusta ninguém ali no central, porque ele tá longe do gol. Ele vai ter que conduzir muita bola para
ser perigoso. Então acaba que é mais fácil de neutralizar. E foi o que aconteceu com o Manchester. O Neymar deu caneta, o Neymar deu chapéu, o Neymar criou uns passos, mas tudo longe da área. Então não assustou. O lance mais perigoso do Neymar foi um chute de fora da área. Sim. Então é isso. E para mim a maior surpresa, não surpresa, né? O time que mais se sobressaiu foi o Bayern. Eu acho que talvez vocês até concordem comigo. Sim. Ele não foi tão melhor assim que o Atlético. O Atlético até foi bem nos primeiros 25 minutos com o Bayern, só que tomou 4. Então, é isso. Bruno, quer falar alguma coisa? Na hora que eu falei que o Zidane poupou alguns jogadores, eu esqueci de complementar. Porque amanhã, né, sábado, a gente tem o El Clássico, né, Barcelona e Real Madrid. Então ele já entrou pro jogo com o Shakhtar visando esse jogo de sábado, né, dando mais importância pro jogo, porque também perdeu na última partida pro Cádiz, que nem você disse que o Marcelo foi bem criticado contra o Shakhtar. Já vinha sendo bem criticado também depois da partida contra o Cádiz, que não fez uma boa partida. Então, só para complementar mesmo que ele poupou os jogadores para a partida contra o Barcelona. Realmente, né? Eu acho que. Eu não julgo porque talvez eu faria o mesmo. Então, o Clássico chegando aí. O Shakhtar, vamos falar a verdade, não é um time para bater com o Real Madrid. E com todo respeito, claro. E aí ele até que não pensou errado. Agora, partindo para o próximo assunto, já que a gente falou de El Clássico, vocês acreditam que os clubes espanhóis estão perdendo espaço? Não espaço, mas pô, anos atrás só tinha o espanhol. O Real Madrid ganhou 4, o Barcelona ganhou 1, o Atlético de Madrid chegando em final, o Atlético de Madrid jogando bem. Então a gente sempre colocava os espanhóis no topo da Europa. Vocês acham que eles estão perdendo esse hype todo? Queria que o Bruno começasse aí. Bom, eu acho que seria muito clichê da minha parte assim falar que o Real Madrid perdeu o hype por causa da saída do Cristiano Ronaldo. Mas também é um dos grandes fatores, porque você perde um cara que tem um espírito de liderança, uma característica individual impressionante. Mas, sinceramente, a parte do Real Madrid, eu não sei o porquê de tanto perder tanta força assim no futebol europeu, porque continua tendo um bom time. Se você parar para ver, não tem uma posição carente no elenco, mas perdeu força. E o Barcelona antigamente era um clube que era, como eu posso dizer, a vitrine, assim, era um espelho para todas as equipes, como gestão de futebol, como a diretoria do clube tratava os assuntos. E agora, nessa última temporada, o Bartomeu cansou de fazer coisa errada no clube, brigando com o Messi, mandando o Suárez para um rival da equipe. Então, eu acho que essa força que o Barcelona vem perdendo são N fatores que aconteceram isso. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, é assim. O que acontece é que se a gente for ver as últimas contratações, tanto de Barcelona quanto de Real Madrid, são contratações para futuro. Olha o time do Real Madrid. O Mendy é novo, muito novo. Rodrigo, Vinícius Júnior, o Federico Valverde, que já está há um tempo, mas também é bem novo. Tem o Militão também. Tem o Militão. Então, são contratações, principalmente no Real Madrid, que são para dar resultado no futuro. São jogadores para se desenvolver. O Barcelona agora está num processo de reformulação, tudo que aconteceu, a questão do Bartomeu, do Messi, e vai ser mais difícil ainda, porque a gente sabe que o Messi vai sair do Barcelona, ele já deixou bem claro isso que ele quer. Ele só não saiu essa temporada por todo aquele imbróglio que ia ter por causa do contrato dele e tudo mais. Então eu acredito que os clubes espanhóis, chegou a hora de acabar a época deles. Chegou a hora que aquele elenco, aquele time badalado, não é mais o mesmo. O Modric não é mais o mesmo, o Kroos não é mais o mesmo, o Barcelona não tem Xavi, não tem Iniesta. Então, acabou aquele ciclo. Tá na hora de começar o novo. E o ciclo, ele vai... Você precisa trazer gente nova, novos pulmões, para você conseguir desenvolver. E isso vai levar tempo. Eu acho que é por esse fator que os clubes espanhóis perderam tanta força. Até mesmo, o Atlético de Madrid chegou na final um tempo atrás 2 vezes e perdeu as 2. Mas era um elenco que, se a gente for ver hoje, já não é mais o mesmo, é totalmente diferente. Tem algumas peças que já saíram voltar, exemplo, Diego Costa, né? O meio-campo ainda tem alguns jogadores que tiveram naquele período. O Juan Fran, por exemplo, já está no São Paulo, já em final de carreira. Então, por esse motivo, os clubes espanhóis eu enxergo que estão perdendo essa força, porque está na hora deles passarem por uma reformulação. Assim como foi o Liverpool, por exemplo. O Liverpool era destaque no cenário europeu durante muitos anos, e do nada o Liverpool caiu de rendimento, chegou a ficar muito tempo sem ganhar nada, ficar no ostracismo mesmo, e começou a desenvolver um novo elenco, rejuvenescer o elenco.
trouxe peças boas, experiências que agregaram, e foi campeão da Europa, campeão da Premier League. Então, eu acredito que é esse fator que faz os times espanhóis hoje perderem total destaque na Champions. Tô com vocês. Acho que é normal ciclos fecharem, né? Poxa, não tem como ficar a vida inteira só com o Barcelona e Real Madrid brigando. Pô, anos atrás era Milan e Inter de Milão. A Itália era o centro. Hoje eu enxergo assim, eu não vejo um centro do futebol, mas eu enxergo, por exemplo, a Premier League é o melhor campeonato e não é de assustar se um time da Premier League ganhar a Champions ou chegar 2 numa semifinal. Tanto é que a final de 2019 foi entre dois ingleses. E, aliás, o Tottenham não era nem o mais forte dos ingleses. Para mim, do Big Six na época, era o quarto ou quinto, dependendo. Exigindo bastante, até que o Liverpool ganhou até que tranquilo aquela final. Mas eu acho que nem se fala, são muitos fatores. O Real Madrid, ele ganhou 3 anos seguidos. Ele ficou muito visado. É normal que uma hora alguém ia pegar ele, alguém ia entender o jogo dele. E sem contar também que o Zidane saiu e voltou. Isso aí, né, muda um pouco, o cara perde aquela sequência. O Modric já não é o mesmo, como o Renan citou. O Casemiro continua fazendo um bom jogo, mas eu acho que o meio-campo em si não consegue sustentar com ele como era antes. O Carvajal na lateral não faz tanta diferença como fazia antes. É claro que o Cristiano Ronaldo faz falta porque é referência. Quando você tem um cara de primeira prateleira do futebol, a zaga se comporta diferente, porque ela tem um foco nele. Entendeu? Hoje em dia o foco das defesas é marcar o Benzema, e o Benzema é muito inteligente. Só que o Benzema também não é nenhum craque, não é nenhum diferenciado. Assim, se faz, pô, o cara é de outro mundo. Não, o Cristiano Ronaldo era. Então acaba que muda muita coisa. O Real Madrid, como vocês falaram, tem muitos jovens aí que podem dar certo. Tem até aquele jogador que tá no Vila Real, o Kubo, aquele japonês, que, assim, é uma aposta e se virar, o Real Madrid vai sair muito bem, pagou bem barato. Tem aquele Odegaard que joga bem, moleque que tem personalidade. Tem os brasileiros, que a gente já falou. Então, assim, a gente pode esperar do Real Madrid coisas daqui a anos, ou também não. Mas é que esses times a gente está acostumado a sempre comprar resultado hoje, né? A gente fala, pô, a gente quer agora, e não tá tendo. O Barcelona eu já vejo mais bagunça, porque o Real Madrid, a gente vê um time promissor. O Barcelona tem algumas peças promissoras. Pô, o De Jong tem 22 anos. Se ele fazer carreira longa no Barcelona, tem mais 10 anos de carreira no mínimo. Então é muita coisa. Um moleque que tem potencial e tudo mais. Só que a diretoria está acabando com o clube. O time tinha aquela... Podemos dizer assim, o Barcelona gostava de base dele e aquele esquema de jogo de sempre, né? O toque de bola, a base jogava idêntica com o profissional, ele tinha esse plano certo e aproveitava dos melhores que tinha lá. Os últimos anos já não está sendo muito bem assim, né? O Barcelona já começou errando quando ele mandou o Thiago Alcântara embora. Vendeu para o Bayern como se não fosse ninguém. E assim, ele era um cara para substituir o Xavi. Com características semelhantes. Eu sei que não dá pra você falar, pô, eu quero um jogador igual. Não tem como, cada jogador é um, cada um tem seu jeito. E ele mandou pro Bayern. Assim. Eu sei que o Thiago, por muitos jogos, foi reserva no Bayern, mas eu garanto para vocês que no Bayern ele seria titular. Com todo respeito ao Arthur, mas o Thiago é muito mais jogador que o Arthur, né? O Arthur que estava no Barcelona anteriormente. E o Bartolomeu, como vocês falaram também, ele tá acabando com o time. E acho que o mercado europeu, ele perdeu a mão, né? Para mim, as coisas começaram a ficar se perdendo em questão financeira, né? Esse valor muito alto, quando o Pogba foi comprado por mais de 100 milhões de euros. Porque o Pogba é um craque. Só que assim, o Pogba não joga o que o Neymar joga, o Pogba não joga o que o Mbappé joga, né? Ele não tem esse diferencial. Normalmente atacante chama mais atenção que meia também. E aí o Neymar foi comprado por 22 milhões de euros. Aí foi quando acabou tudo. Qualquer jogador hoje vale 100 milhões. E o Barça contratou 3 jogadores que até agora não renderam para ele assim, os 100 milhões, né? O Coutinho, o Griezmann e o Dembélé. O Coutinho tá voltando a jogar direito, tá jogando bem, tá fazendo gol. Espero que ele volte a jogar bem. É um brasileiro aí que é muito importante para nossa seleção. Mas também, até agora, realmente não valeu, né, o valor. E o Griezmann, ele mais briga com a diretoria do que joga. Né? Infelizmente, é um grande jogador. E o Dembélé sofre com lesão. Ele também é um cara promissor, né? Ele é novo. Ele pode melhorar. Só que, assim, já tá no Barcelona, se eu não me engano, é a 3ª temporada dele. E, assim, ele veio para substituir o Neymar. Eu sei que não é fácil, mas o valor que pagaram por ele, então tem que ter uma cobrança. E, então, o Barcelona tá tendo esses problemas e agora tem problema financeiro, porque gastou muito dinheiro. Saiu gastando a rodo que ele não gastou, sei lá, nos últimos 15 anos.
E é normal pesar pro bolso, entendeu? É muito dinheiro, né? O Barcelona chegou a gastar 600 milhões de reais, contando as últimas contratações, tudo. Assim, é fora de, assim, do normal. E o Atlético, né, como a gente veio falar também, a base dele já envelheceu, ele tá criando uma nova base. O Simeone tá há muito tempo no comando, a gente não sabe para onde vai. É um time bom, né, jogou bem até com o Bayern, mesmo tomando 4, mas também é um time que a gente não pode ficar no topo da Europa. É um time que vai ficar atrás. Agora, partindo um pouco para futebol brasileiro, que eu acho que é onde a gente tem um debate maior. Vamos começar falando pelo Palmeiras. Eu acho que é um time que vem muito polemizando nos últimos jogos, porque o Palmeiras vem numa sequência negativa no Brasileirão. Ganhou na Libertadores essa semana, mas né, a gente não deve jogar lá em cima. E tá sem técnico. Então eu queria falar que vocês discutissem um pouco sobre o futuro treinador do Palmeiras, que a gente ainda não sabe quem é, mas a gente tem algumas suspeitas. Queria começar aí pelo Renan. Bom, eu falei isso em alguns debates passados. Quem assiste aí o Futebol na Veia no YouTube, assiste as nossas lives, eu falei que aquela vitória do Palmeiras sobre o Bolívar ali, um tempo atrás, até ainda com o Luxemburgo, era aquela vitória engana trouxa. Porque você ganhar do Bolívar, que é um time muito fraco, gente, me perdoe, o Bolívar é tradicional na Bolívia, aqui no futebol sul-americano é um time fraco. E foi aquela vitória engana-trouxa. Aí veio essas derrotas no Campeonato Brasileiro, Luxemburgo caiu, aí começou esse negócio de Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras foi lá e ganhou do Tigre essa semana. Gente, o Tigre é um time da segunda divisão da Argentina. É um time que tá na Libertadores, que ganhou o que é similar à Copa do Brasil. É um time que já estava eliminado, é um time fraco. E tem muito torcedor que já tá falando, vamos efetivar o Andrei. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, num Corinthians, ele virar um Carille e ganhar tudo. Mas também eu acho que é precipitado demais isso daí. E aí surgiram alguns nomes, né? Miguel Ángel Ramírez, que aconteceu tudo, aquela questão de ir a vir, depois quis ficar, porque quer terminar um projeto. E é compreensível, porque ele é um técnico que está há bastante tempo no Del Valle, né? Foi campeão da Sul-Americana na última edição, eliminou o Corinthians, bateu no Flamengo recentemente. Claro que perdeu a final da Recopa para o Flamengo, mas ainda assim é um trabalho muito positivo para um clube que até pouco tempo atrás não tinha notoriedade nenhuma. Então é compreensível que ele queira continuar, e aí a diretoria do Palmeiras não quis ter aquela paciência de esperar por ele. Então assim, é uma oportunidade de mercado que, claro, que os clubes brasileiros há muito tempo sondam ele, né? Foi assim com o Flamengo, quando perdeu o Jesus, muito se falou sobre ele, além do Galhardo, e, enfim, não rolou. Eu vou dar uma opinião aqui. Tem muito nome estrangeiro sendo veiculado no Palmeiras. Vai vir um português. Estão atrás do Kik Setien. Eu acho que a solução não é essa. Para o time do Palmeiras precisa de alguém que vá chegar e colocar esses caras para jogar bola. E olha que mercado brasileiro, se você for pensar, tentar trazer um estrangeiro, vai ser difícil por conta das negociações, do momento que vive o Palmeiras também, porque técnico estrangeiro gosta de ter aquele começo de trabalho tranquilo. Hoje, e eu até já conversei com o Bruno algumas vezes em off, eu não me surpreenderia, por exemplo, um Thiago Nunes no Palmeiras. Eu acho que, até conversando com outras pessoas, é um técnico que, se ele tiver um elenco, claro que no Atlético você vai falar, mas o Atlético Paranaense não tinha um baita elenco no começo. É claro, mas ele teve tempo de pegar aqueles caras e desenvolver. Diferentemente do Corinthians. O Corinthians, por exemplo, ele não tinha jogadores com muito potencial. Eram alguns. O Luan, por exemplo, foi contratado, né, sendo craque, ser o craque do time. Foi o Cantillo sendo trazido da Colômbia. Foram pedidos dele. Mas ainda assim, o resto do elenco não ajudava ele, não dava essa oportunidade. Eu acho que no Palmeiras pode ser uma saída caso o clube não consiga achar ninguém lá fora. Já que quer tanto alguém de fora, se não conseguir achar, hoje no Brasil, eu vejo como uma das melhores opções. Bom, vamos lá. Como o Renan disse que a vitória contra o Tigre foi engana-trouxa, eu chamava de engana-bobo essas vitórias. Porque o time do Palmeiras vem mal, muito mal. É obrigação golear times tão inferiores assim quanto Bolívar e Tigre na Libertadores. Porque o grupo do Palmeiras na Libertadores é muito fraco. Era muito fraco mesmo. E era obrigação do time golear, porque já tem um currículo maior, né? E falando agora de técnico, eu acho que é uma. Como eu posso dizer assim? É uma diferença muito grande dos técnicos que vêm sendo cotados no Palmeiras. Que nem uma hora eles cotam o Setien, que nem já vem cotando aqui, Setien e Reis, que são os dois mais cotados para assumir o cargo.
e outra hora eles cotam o Guto Ferreira para assumir o comando. Então, o Guto Ferreira vem fazendo um bom trabalho no Ceará, fez bons trabalhos em equipes menores, mas o Guto Ferreira não é um treinador para comandar uma equipe de ponta do futebol brasileiro. E como o Renan disse do Thiago Nunes, eu acho também que seria uma boa no Palmeiras, porque para mim ele não deu certo no Corinthians, porque ele não tinha peças que ele precisava ter para conseguir atingir o que ele atingiu no Atlético Paranaense. Peças bem agudas, jogadores velozes, que nem o Rony, né, que agora está no Palmeiras, que fez uma grande temporada no Atlético e por isso foi contratado. Então eu acho que no Palmeiras o Thiago Nunes se daria bem também, falando assim em técnicos brasileiros, porque ele tem jogadores ofensivos, tem jogadores que têm potencial no Palmeiras e tem um grande elenco. Então eu acho que se daria bem. E como o Renan disse também de jogadores, de técnicos estrangeiros, eu acho também que agora no Palmeiras não solucionaria o problema. Porque, como ele disse, tem que chegar e botar o time para jogar. Um treinador estrangeiro ia ser de médio a longo prazo. Então, se for ver assim, só ano que vem o Palmeiras ia conseguir desenvolver um bom futebol. E nas negociações com Miguel Ángel Ramírez, para mim, a diretoria do Palmeiras foi muito juvenil mesmo, porque acertou com o técnico valores, acertou com o técnico jogadores do Independente Del Valle que vinham para o clube, mas tudo isso acertado antes de acertar quando que ele vinha comandar a equipe. Então, para mim, foi uma negociação muito juvenil dos diretores do Palmeiras, me desculpe. E é isso, para mim, eu acho também que Heinze, Kik Setien, não daria resultado agora. A torcida do Palmeiras teria que ser muito paciente com o técnico estrangeiro que vier. Qualquer técnico estrangeiro não vai dar resultado agora, é de médio a longo prazo. E para dar resultado agora, para mim, um técnico brasileiro seria o ideal, mas não o Guto Ferreira, porque para mim não tem potencial para comandar uma equipe de ponta do futebol brasileiro. Então, eu concordo com essas coisas que vocês estão falando. Eu acho que o Palmeiras, se ele quisesse um técnico que nem o do Del Valle, o Ramírez, o Heinz, qualquer treinador. Então, eu não gosto muito do Setien, mas assim, a gente viu ele trabalhando no Barcelona, que é um time que estava bagunçado também. A gente tem que levar em consideração que a mão de obra não estava tão apta assim para ajudar ele, né? E, tipo, o elenco em si, pô, falar que o Barcelona tem um elenco bom é sacanagem, né? Comparado com os brasileiros. Mas assim, pô, comparado com os europeus, não tem a zaga tão forte, tem limitações. E às vezes também tem problemas internos que a gente nem sabe, então complica o trabalho do cara. Mas eu acho que trazer um gringo, eu acho que é melhor trazer o cara começo de temporada, ou então no máximo que aconteceu com o Domenech no Flamengo, porque ele vai ter um tempo para se adaptar. E normalmente os gringos, eles começam mal o trabalho. Não mal, mas eles começam a que nem o Jesus começou sendo eliminado da Copa do Brasil, tendo alguns empates no Brasileirão. O Domenech começou tomando até 5 aí pro Del Valle esses tempos, e agora faz 10 jogos que não perde, então a gente já consegue notar uma evolução. Então, eu acredito que, por exemplo, o Thiago Nunes pode ser que dê certo no Palmeiras, porque o Thiago Nunes tem uma filosofia mais ofensiva. O Corinthians não tinha mão de obra para isso, e também não é um time que é de jogar assim. O Corinthians ele é um time que sempre jogou mais recuado na raça, 1-0, goleada, e sempre foi assim, ganhou título assim. Ele chegou para mudar uma filosofia que anos não era daquele jeito, né? Então, não é fácil, não é assim do dia para noite. Se ele tivesse um time melhor na mão, e assim, paciência, né? Eu acredito que daria certo. Só que como ele não tinha nenhum dos dois, que aqui no Brasil a gente não tem paciência com o treinador. Aqui no Brasil, perdeu 3 jogos, já começam a balançar a cadeira do técnico, e eu acho que os jogadores também não têm tanta paciência assim, é raro. E mais um motivo que o elenco do Palmeiras complica é que eu acho que é um elenco que é muito difícil de, assim, conseguir ganhar todas as panelas e dificulta o treinador trabalhar. Muitos falam de, sei lá, por exemplo, o Felipe Melo derruba o treinador. Eu acho que o Felipe Melo não é bem assim. Eu não vejo ele como um cara que derruba o treinador. É claro que não tô falando que ele é santo nem nada, mas eu acho que ele é cara até que bom para ter para elenco. O torcedor de outro time não gosta do Felipe Melo.
Mas o palmeirense gosta, porque é um cara que dá raça pelo time, é um cara que veste a camisa. Coisa que, por exemplo, o Lucas Lima não faz. É um cara que ganha 900 mil por mês, mais luva, e a gente não vê o Lucas Lima tendo vontade de jogar. E esses caras, eu acho que é o que atrapalha o Palmeiras. É Lucas Lima, é Zé Rafael, é cara que não produz, é cara que não cria, é cara que quando entra, eu fico olhando pro alto e falo, pô, o que vai acontecer? Eu acho que o próximo treinador que jogar no Palmeiras, ele tem que apostar mais nos moleques. Você joga com o menino, joga com o Patrick de Paula, joga aquele Danilo volante. Coloca os caras no banco, coloca Ramires, coloca Zé Rafael, coloca Lucas, coloca tudo no banco. Eu sei que o salário é alto e que dói colocar um cara desse no banco. Mas já que já tá assinado mesmo, já que não tem o que fazer, joga porque dá resultado. O Palmeiras precisa de resultado. Então esses caras tira. Joga com aquele Wesley, atacante, evita de usar o Rony, porque o Rony não tá rendendo. Entendeu? Eu acho que é isso. O treinador que entrar tem que ter esse jogo de cintura, né, de apostar no que tá dando certo. E também, claro, que tem que trabalhar bem com o elenco. Né? O Guto Ferreira, por exemplo, é um cara que eu não vejo ele no Palmeiras. Eu acho ele um bom treinador. Eu tô gostando muito, eu gostei muito do trabalho que ele vem fazendo no Ceará, ganhou a Copa do Nordeste e tudo mais. Só que eu acho que quando você vai para um time que nem o Palmeiras, na situação que tá o Palmeiras, assim, é que nem o Rogério Ceni foi pro Cruzeiro. Rapidamente você é engolido, tanto pelo elenco quanto pela mídia. Então, é difícil. Então, eu acho que o Rogério, por exemplo, foi citado o nome dele, mas eu acho que ele não vai querer ir para o Palmeiras porque ele está traumatizado do Cruzeiro. Ele vai querer ir para um time maior, com o Fortaleza, no começo de temporada. Entendeu? Lá no comecinho, jogar campeonato estadual, conhecer o elenco e aí tocar o barco. Então, eu acho que bem provável que fica... O Thiago Nunes é o nome mais forte, a gente pode falar, porque os gringos a gente não sabe o que eles vão pensar agora. O Ramires acabou de existir, os caras foram até lá para assinar e voltaram sem contrato. Então é complicado. Mas acontece também, né? Ainda mais que o Brasil tá numa crise aí, né? Por conta de pandemia, agora tá acalmando um pouco, mas né? Lá na Europa tá piorando, então pode ser que aqui piore também depois de um tempo. Mas seguindo falando de Brasileirão, queria falar sobre o Atlético Mineiro que perdeu para o Bahia. E assim, o Atlético tem aquela fama de cavalo paraguaio. Vocês acreditam que essa fama vai ser válida esse ano? Ou que estaríamos forçando a barra? Tá cedo ainda para falar alguma coisa? Queria começar pelo Bruno. Bom, para mim, eu acho que a gente pode citar que é um cavalo paraguaio do meio para frente do campeonato. Até aqui, eu vejo o São Paulo fazendo um bom trabalho, vejo a equipe do Atlético jogando bem. A vitória contra o Bahia foi uma. A vitória não, a derrota contra o Bahia foi uma exceção, né? Porque a equipe jogou mal. Mas até aqui, para mim, o São Paulo vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que é um dos candidatos ao título, sim. Eu acho que tem potencial para brigar com o Flamengo, com o Internacional. Tem potencial, mais que o Inter ainda, para mim, eu acho. E eu tava pensando aqui agora, enquanto a gente tava discutindo, esses tempos atrás o Atlético tava com salário atrasado, né? Aí o São Paulo, como que eu posso dizer? Caramba, esqueci a palavra. Brigou? Não, não, vou começar de novo. Bom, e esses tempos atrás aí, o Atlético tava com um salário atrasado e o São Paulo estava ameaçando deixar o cargo, né? Caso os salários não fossem quitados, não fossem pagos. E aí eu acho que isso aí pode interferir dentro do gramado, dentro do campo. Mas o São Paulo ali quando ele tá no jogo, ele dá a vida, dá para ver na, na área técnica o quão doido ele é, assim, né? Para falar português, claro. Então, para mim, eu acho que o Atlético Mineiro ainda não é um cavalo paraguaio. Para mim, a gente vê se é cavalo paraguaio ou não depois do meio do campeonato. Eu acho que num campeonato em que se oscila tanto, o Atlético dá uns vacilos que não pode. Teve alguns momentos que eles tiveram a chance de disparar, e aí acontecia alguma coisa, empatava jogo, né? Teve jogo que o Atlético chegou a se complicar, por exemplo, quando pegou o Atlético Goianiense. Tomou um gol no final ali, quase que toma um empate. Então, assim, por isso eu colocaria o Atlético hoje como inferior, por exemplo, ao Flamengo. Por que não? É um time que no começo eu critiquei muito o Domi. Eu falei que a contratação dele era errada.
Só que depois que ele começou a pegar esse elenco e conseguir fazer esses caras jogarem, o time melhorou muito e para mim hoje melhor que o Atlético Mineiro. E isso que o Flamengo tem todas as competições para disputar ainda. O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro. Então por isso sim eu coloco que o Atlético Mineiro hoje é cavalo paraguaio. Porque você só tem um campeonato para disputar, você é líder, você tem vantagem, você consegue perder essa vantagem para outros times que têm outros campeonatos, outras competições, e num ano tão atípico, onde você vai ter que jogar de quarta e domingo toda semana, pelo amor de Deus, você não pode. Com o técnico, com o elenco que você tem, é complicado. Né? Aí tem muita gente que fala, mas a camisa pesa, já que o Atlético só ganhou um brasileiro uma vez. Eu acho que não, eu acho que é mais a questão de saber administrar isso. Tem hora que o São Paulo, ele, assim, é muito bom técnico, mas é muito 8 ou 80. Ou ele ganha ou ele perde, ele não se contenta. Por exemplo, o Bahia fora de casa é um adversário difícil. O empate contra o Bahia tá bom, mas não, quer ficar atacando, se matando lá, tomar de atacar, perde a bola lá, 2 lances e toma a virada. Aí depois o Gilberto vai lá e mata o jogo no final de novo. Então, tem horas, é uma coisa que eu aprendi assim nesses anos de futebol. Se você é líder de um campeonato, tô falando assim, anos de futebol, anos que eu assisto, claro, porque jogar, né, a gente não joga. Mas se você é líder de um campeonato, você tem que saber que vai ter jogos que você vai ter que empatar. Por exemplo, o Atlético ganhou aquele jogo contra o Flamengo na abertura do campeonato. Foi 1-0 lá no Rio. Mas se esse jogo fosse no meio do campeonato, com o Flamengo na fase que tá, empatar com o Flamengo não seria um mau negócio. Tem jogos que você tem que saber que é hora de empatar, que é hora de você segurar um pouco, né? Porque são jogos mais difíceis. E o Atlético tem horas que se arrisca demais esse tipo de jogo e aí acaba perdendo, acaba tropeçando. E acontece aí o que aconteceu. Você perde a liderança de um campeonato que até pouco tempo atrás você era soberano. Não posso falar porque soberano é um termo da torcida do São Paulo, né? Mas que você era unânime, que você era o melhor time do campeonato. Então, e se a gente for olhar entre os 3 hoje que estão ali na liderança, para mim o Flamengo é candidatíssimo ao título. Porque tanto o Inter quanto o Atlético tem essa inconstância, esse 8 ou 80 do Sampaoli, de vai ou racha, e o Inter tem um elenco que uma hora vai cansar. Uma hora esse elenco vai cansar, já que tem outras competições. Então, por isso eu colocaria sim o Atlético hoje como um cavalo paraguaio. Pode ser que o Atlético volte a ter uma arrancada, uma subida enorme, e aí ninguém mais alcança. Mas hoje, para mim, é cavalo paraguaio. Pode falar, Bruno. Você quer falar uma coisa? Bom, a gente estava conversando em off aqui antes de começar a gravação, né? E agora eu lembrei aqui falando disso que eu falei porque, para mim, o cavalo paraguaio do campeonato é o Internacional. Que nem, que nem foi igual o Renan falou aí agora, que vai chegar um momento que o time vai cansar e não tem um elenco recheado para conseguir compor as peças que vão faltar, vão se lesionar, vão, sei lá, ficar suspenso em algumas partidas. Para mim também, eu falei que o Atlético briga com o Flamengo pela conquista do Campeonato Brasileiro, mas para mim o Flamengo está acima do Atlético, igual o Renan falou. Para mim o Flamengo, o Domi levou esse tempo aí para conseguir enxergar as características dos jogadores dele, que nem no começo do campeonato lá, quando ele vinha mal, perdia um monte de partida, ele tirava, Arrascaeta e Everton Ribeiro para colocar Vitinho e Lincoln, Ele não sabia que as características de Everton Ribeiro e Arrascaeta era de criação. Então, o meio de campo do Flamengo ficava sem criação nenhuma. A gente viu um buraco no meio de campo do Flamengo. E agora que ele conseguiu enxergar as características, e agora a equipe do Flamengo cresceu muito. Tem um elenco muito recheado, um elenco muito forte. Para mim, tá na frente de todos os clubes aí também. E eu queria citar que ano passado o Sampaoli foi vice-campeão com o Santos. Eu não me recordo, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o Santos também disputava só o brasileiro. Você lembra, Renan, disso? Porque eu não me recordo se era brasileiro com Libertadores, eu não me lembro. O Santos estava na Copa do Brasil também. Só Isso. que depois ele perdeu pro Galo. Mas foi até que no começo. E a Sul-Americana tinha saído já. Então era assim, basicamente por muito tempo foi só brasileiro. Isso. Aí o time do Santos no ano passado, o elenco do Santos para mim era inferior do que o elenco do Atlético Mineiro hoje. Então eu continuo achando que o Atlético vai brigar pelo título sim.
discordando um pouco do Renan. E eu acho que. Mas eu concordo muito com ele que você sendo líder de um campeonato, você não pode ser 8 ou 80 que nem o São Paulo é. Ou ele joga para perder, ou ele joga para ganhar. E reconheço muito bem o que o Renan disse, que tem horas que você tem que jogar pelo empate, ainda mais que nem ele falou com o Bahia, que lá no é, como chama o estádio? Cupiaçu? A Fonte Nova, mas o jogo foi em Pituaçu. Pituaçu. Lá no Pituaçu é muito difícil de jogar contra eles. Então o empate estava muito bom para o elenco. E eu concordo com o Renan, mas eu acho que o Atlético Mineiro briga sim pelo título e por enquanto não é cavalo paraguai para mim. Olha, a questão de jogar só um campeonato, pra mim pesa muito. Porque esse ano tá complicado, é jogo quarto domingo, quarto domingo. Então, quando um time não tem Libertadores e Copa do Brasil, o time joga domingo, domingo, né? 7 dias, ou sábado, sábado, sei lá. É muito tempo. Então, tipo, o Atlético aí tem tempo de parar, de treinar. O Flamengo, por exemplo, não tem. E assim, a gente fala, pô, mas o elenco do Flamengo tem Arrascaeta, Arthur Ribeiro. Pra mim, o Arthur Ribeiro é o melhor jogador do Brasil hoje. Então, pesa. Mas, gente, o elenco do Atlético, pô, tem o Keno, que é um ótimo atacante, que vem se destacando pra caramba no campeonato. Natan, que é um excelente meia. Tem peça de reposição. Ele consegue mexer no time. O Internacional não. O Internacional ontem ele jogou time misto lá na Libertadores. Por quê? Porque ele ia pegar o Flamengo em casa. Ele quis poupar Galhardo, quis poupar as principais estrelas, porque ele sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo e que o elenco dele é limitado. O Inter é um bom time, só que a gente sabe que não é aquele que fala, pô, timão. Para mim, o Inter teve times mais fortes anteriormente que não ganharam o brasileiro. É claro que também tem mérito das equipes, mas não ganhou. E esse time aí vem fazendo uma boa campanha, eu acho que ele tá surpreendendo. Eu não colocava o Inter como um time para brigar, assim, que nem tá brigando até o momento. E acho que não vai durar tanto por conta do não ter um elenco tão amplo, né? Pô, o Galhardo já entrou da quarta domingo. O cara cansa. Entendeu? Ele pode estar fazendo gol, assistência do jogo, mas você pode ver contra o Vasco. Chegou uma hora que ele começou a diminuir a intensidade porque ele sabia que ia ter próximo jogo que ele estava desgastado. É que nem o Marinho Santos. Tem pé, por exemplo, o Bosquilha até machucou esses tempos aí. Vai ficar natural lesão de jogador nessa época agora de que o futebol tá uma loucura aqui no Brasil. E o Flamengo, Arrascaeta e Gabriel, e tem peça para recompor, né? Entre o Pedro no lugar do Gabriel, que para mim, aliás, eu se eu sou o treinador, ia pensar muito como que eu vou tirar o Pedro do time, que ele vem jogando muito bem. Arrascaeta, tirou o Arrascaeta, ele tem o Arthur Ribeiro, ele monta o meio campo com o Arthur Ribeiro, o Gerson, o Thiago Maia, colocou o Vitinho contra o Corinthians, o Vitinho entrou bem, e assim, o Vitinho ele é questionado. Mas ter o Vitinho no banco, acho que, pô, é bom, é uma opção. E ele jogou bem contra o Corinthians. Então acho que jogou bem também na Libertadores no meio de semana. O Bruno Henrique estava falando até rindo na entrevista, que o elenco é muito rico, né? De jogadores, não de dinheiro, de jogadores. Porque jogou com o time reserva na Libertadores, praticamente. Ele jogou porque ele tá suspenso no final de semana. E, pô, jogou ele, jogou o Vitinho, jogou o Michael. O Michael é titular, sei lá, em 90% dos times brasileiros. É titular no Santos, é titular no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, em todos os times do Rio. E nos times do Sul ele é titular também. Eu acho que, na verdade, até no Galo ele seria. E tem essas opções. Então, o Atlético, ele tinha que ter aproveitado a chance de ter abrido vantagem, né, com esse período que o Flamengo estava mal e que ele tinha tempo para treinar. Agora o Flamengo engrenou, o elenco engrenou, e agora ele vai ter que competir, mesmo que seja o Flamengo misto, é um time bom, é melhor que a maioria. Então eu acho que é complicado, e na primeira rodada do próximo turno é os dois. Então, assim, se o Atlético perder pro Flamengo no Mineirão, a moral já vai lá embaixo. E aí é a hora que o Flamengo vai crescer e aí pode ser que dispare. Então eu acho que o Atlético, ele é cavalo paraguai, ele tá sendo, mas é claro que ele tem chance de ser campeão ainda. Ele tem o jogo a menos, então ele pode abrir 3 pontos do Inter do Flamengo. Só que 3 pontos é muito pouco. E acredito que era para ele estar muito mais. Pô, o Flamengo estava longe da briga. Hoje em dia o Flamengo é empatado com ele. Entendeu? Não podia deixar de chegar. E o Flamengo dos dois times é o melhor. Então, para mim, o Atlético perdeu a chance de abrir vantagem e fazer um segundo turno tranquilo, administrando essa vantagem, como o Corinthians fez em 2017. O Corinthians não tinha um timão, mas ele fez um primeiro turno extraordinário. E aí no segundo turno ele foi tropeçando, mas ele administrava. Ganhava em casa, empatava com, sei lá, o Vasco no São Januário. Mas, pô, somava ponto. Ele tinha uma gordura para queimar. E ele aproveitou e foi campeão. O Atlético já não.
Então, concordo com a questão de ser cavalo Paraguai com o Renan, mas também concordo com o Bruno que tem chance de ser campeão. E falando agora do último tema do futebol brasileiro, o Soteldo essa semana falou que fica no Santos, né? Teve o dia do fico, né? Como o Dom Pedro teve aqui no Brasil, o Soteldo teve no Santos também. Chegou na diretoria e falou, eu fico. E vocês acreditam que foi bom para ele, né? Porque pro Santos foi, o Santos é um elenco muito limitado, né? Podemos dizer assim, é bom, mas é limitado. E queria começar pelo Renan, se foi bom pro Soteldo esse fico. Se o Soteldo quer um dia ir para a Europa, foi. Porque você ir jogar na Arábia, você sabe que lá o futebol, querendo ou não, por mais que ele seja mais rico em questão de dinheiro, ele é muito mais pobre em relação à qualidade. A gente não vê os times asiáticos, os times da Arábia, do Catar, fazerem assim grandes campanhas assim de destaque que chamar a atenção do mundo, igual, por exemplo, foi o Flamengo ano passado, tá? Um exemplo mais próximo da realidade nossa. Mas se ele quer ir para a Europa um dia, sim. Para o Santos é ótimo. É ótimo porque você não perde, não diga o seu principal jogador hoje, porque o Santos tem o Marinho. Mas seu jogador que, assim, foi o melhor do ano passado, pode se equilibrar a qualquer momento e que tem potencial, sim, para chegar um dia no futebol europeu. Só que toda aquela questão que envolve ele com o Achipato, que saiu agora, se eu não me engano, foi ontem mesmo, dia anterior que a gente está gravando esse vídeo, eu não sei quando a gente vai postar ele ainda, mas essa parte é ruim para o Santos. Porque quando o Achipato quiser negociar o Soteldo, basicamente assim, ele está emprestado até o dia que o Achipato decide vender. Então o Achipato tem 100% dos direitos do Soteldo. O Santos só vai ter uma bonificação se vender por um valor acima, acho que de 8 milhões de dólares, uma coisa do tipo. E aí o Santos ganha 10% desse valor, o que não vai ser nada demais. Então, assim, é ótimo, claro, pro Soteldo, é ótimo pro clube na questão dentro de campo. Mas fora de campo aconteceu isso, dele não ir, e logo em seguida veio essa bomba do Achipato aí. Então, tem esse lado também que pesa negativo, mas eu, dentro do campo, enxergo muito bom para ele conseguir ainda disputar um campeonato de nível forte, para conseguir desenvolver e chegar, talvez, no futebol europeu. É até raro a gente ver algum venezuelano chegar no futebol europeu e ele tem essa chance, né, até por conta também da idade e tudo mais. Mas é bom para o clube, claro, porque o Santos, por mais que tenha todos os problemas fora dele, vem fazendo um bom campeonato brasileiro, uma boa Libertadores, né? Se encaixou com o Cuca, mas também tem essa questão de fora aí, que pode sim, no futuro, claro, hoje o torcedor ama que o Soteldo ficou, mas pode ser que no futuro o torcedor vai xingar muito essa diretoria, vai reclamar muito por conta desses problemas que aconteceram por fora e o Soteldo vai acabar saindo de graça em algum momento. Bom, eu concordo com o Renan também. Eu acho que pro Santos foi muito bom ele ter ficado. A princípio, né, o Santos tinha aceitado lá a proposta de 40 milhões. Aí ficou na mão do Soteldo de querer ir ou não. E ele decidiu ficar. Pro Santos foi muito bom mesmo a decisão dele de ficar. Porque tanto que nem o Renan falou mesmo, lá no futebol árabe lá, ele não ia ter muita visibilidade. Quer dizer, não ia ter quase nada, né, de visibilidade. E eu li também numa matéria lá do Globo Esporte que ele já citou uma vez que o sonho dele é jogar na Europa e jogar no Manchester United. Então aqui no Brasil, como ele é novo, como ele tem muito potencial para evoluir ainda, e já é muito bom jogador, eu creio sim que um dia ele possa jogar na Europa, chegar na Europa, jogar em um grande time lá. E que nem o Renan falou mesmo, para a parte de dentro do campo, muito bom ele ter ficado, mas para a parte de fora, péssimo, né, para o Santos, porque é como se ele tivesse sido emprestado mesmo para o Santos. Na hora que o Achipado quiser negociar ele, vai sair praticamente de graça, né, da equipe santista. Então, esses embrólios aí fora de campo do Santos vem, como eu posso dizer assim, vem decaindo o nome do clube, mas dentro de campo o Cuca vem fazendo um bom trabalho não tem com um elenco assim normal de time brasileiro, não tem um elenco extraordinário, tem um elenco limitado, eu me arrisco a dizer, mas vem fazendo um ótimo trabalho e muito bom para o Santos o Soteldo ter ficado. Pro Santos não tem discussão, foi a melhor coisa, né? Ele ter querer ficar.
O Cuca ele tá tirando água de pedra há muito tempo, né? O time do Santos é bem limitado. E pro Soteldo é bom ficar, porque ele tem vontade de jogar na Europa. Né? E aqui no Brasil tem mais visibilidade. Lá na Arábia ia perder total. A gente ia até esquecer. Um exemplo simples, poxa, é o Dudu. Melhor jogador que o Soteldo, e a gente nem fala mais do Dudu, porque ele tá jogando na Arábia, um futebol bem mais pobre. E eu acredito também que para a seleção dele é bom, porque ele é perder visibilidade. Assim, eu sei que a Venezuela não é um timão e talvez ele continuasse sendo convocado. Só que hoje em dia ele tá entrando para ser titular no time da Venezuela. Se jogasse na Arábia, já era. Ele ia ficar no mesmo patamar do que os caras que jogam na própria Venezuela, ou até que jogam em outros cantos do mundo. Então, foi melhor para ele também. E assim, esse acordo com o Santos com o Spato é 880, entendeu? O Santos não tem dinheiro para pagar o que deve e falou, ó, toma de volta, eu fico com ele emprestado e é isso, a gente fica por essa. Talvez a diretoria sonhe em pagar o passe dele ano que vem, mas eu acho difícil. Então, se ano que vem vir um time, sei lá, europeu, qualquer time que seja, e fizer uma oferta para ele, o Santos não vai ter nem opção de recusar. O Spato que vai mandar, e assim, provavelmente ele vai aceitar, porque é dinheiro limpo entrando. Ele não tem mais gasto com o Soteldo. E o Soteldo continua dele. Então, ele vende, dinheiro entrando, mesmo que seja um valor menor que 8 milhões de dólares, que eu acho que é difícil ser. E se for, é 10% só que é do Santos. Então, assim, muito pouco. Então, por Spato foi assim, a melhor coisa que aconteceu, porque ele recebeu uma parte do dinheiro do Soteldo e vai receber mais ainda quando for vendido. E, assim, acho que para a realidade do Santos atual, beleza. No futuro, o torcedor vai reclamar, claro, mas é o que tem para hoje. E para encerrar o programa, eu queria que vocês falassem aí 2 comentários de uma vez só, rápido. Quem para vocês são os 3 favoritos da Champions League? Vocês não precisam nem justificar. Só cita, porque eu acho que justificar agora é muito difícil, porque foi uma rodada só. E para vocês aí, daqui a pouco vai ter convocação da seleção brasileira, né? A gente tá gravando sexta-feira, agora são exatamente 10h30, daqui a meia hora tem convocação. E vocês acreditam aí que o Galhardo será convocado? E vocês convocariam ele se fosse o Tite? Começando aí pelo Renan. Bom, Champions, eu coloco o Bayern, sem dúvida, né? Não preciso nem explicar muito. Caramba, Léo, você me quebrou com essa pergunta, cara, porque a gente não vê aqueles grandes times desenvolvendo muito. A Juventus, o PSG, o Real Madrid, o Barcelona, são times que, assim, tem aquela tradição toda, mas não tem aquele futebol igual que tá acontecendo, por exemplo, com o Bayern, né? Mas eu coloco o Bayern, vamos dar uma chance pro City. Eu acho que, por tudo que tem acontecido, pode ser que dessa vez chegue, pelo que aconteceu recentemente com os outros clubes aí, né, os outros times mais fortes. E, meu Deus, que pergunta difícil. Mas pensando pelo retrospecto recente, por mais que tenha perdido na primeira rodada, o Paris Saint-Germain. Vou colocar aí, por mais que tenha, que nem o Bruno falou, problema defensivo muito grande, ainda assim tem 2 caras lá na frente que podem decidir o jogo quando quiser, e tem o Di Maria também. Então, colocaria aí o Paris Saint-Germain. Então, Bayern, City, Paris Saint-Germain. Mas pode ser que eu esteja bem errado, lá na frente quem ganha é o Shakhtar Donetsk. E se o Galhardo merece para a seleção, para mim sim. É uma seleção que a gente hoje, por exemplo, tem o Firmino como centroavante. Na última convocação ele levou o Matheus Cunha. Por que não dar uma chance para o Galhardo como centroavante? Já que é uma função que na seleção brasileira hoje é a função, entre aspas, mais carente, já que a gente não tá com o Gabriel Jesus em forma, né? Ele tá machucado. Então, você acha que seria justo sim uma convocação pro Galhardo, assim como foi a do Everton Ribeiro recentemente. Não me surpreenderia também com o Marinho, por exemplo, que tá jogando muita bola no Santos, né? Então, para mim seria justo sim uma convocação. Bom, para mim na Champions, eu acho que o Bayern, sem sombra de dúvida, né, para ninguém, larga muito na frente de todos os outros. Eu, igual o Renan, me arrisco no City também. E agora eu vou falar um nome aqui que eu vou arriscar bastante. Eu não vou falar PSG, porque para mim, para você conquistar uma Champions, você tem que ter um elenco inteiro bom. Os 11 para mim tem que ser bom, não tem que ter uma posição carente nem nada. E para mim a defesa do PSG deixa muito a desejar e para mim não tem chances de ganhar Champions, mesmo tendo Neymar e Mbappé na frente. E assim nossa, tô até com medo de falar, vou colocar o Chelsea. Vou colocar o Chelsea porque
é, se reforçou defensivamente, que era uma carência do clube nos últimos anos. Contratou o Thiago Silva, o Chilwell e com o Aspilicueta, que eu sou muito fã do futebol do Aspilicueta. Gosto muito dele. Acho que defensivamente tem um time muito bom. O meio-campo agora com Kanté, Havertz, Jorginho, o Ziyech, que não jogou ainda, e o ataque com o Werner, todo mundo, para mim, o Chelsea é uma equipe que larga por fora nessa Champions. E em questão do Galhardo na seleção, a gente estava até conversando em off aqui se a gente convocaria ele para meia ou para atacante. Para meia eu não convocaria ele porque a fase que ele vem vivendo agora é como atacante, depois que o Guerreiro se a última fase que ele vem vivendo agora é como atacante. Depois que o Guerreiro se machucou, o Kudê deu um jeito de colocar ele ali no ataque e tá cansando de fazer gol. Então agora, que nem o Renan disse mesmo, com o Gabriel Jesus machucado, com o Firmino e Matheus Cunha, eu convocaria o Thiago Galhardo sim como atacante. Olha, esses três da Champions League, eu perguntei pra vocês, mas acho que até nem eu sei também. Eu falei, por que eu perguntei, né? Nem eu sei a resposta. Mas, o Bayern de Munique é o principal. Eu acredito que o Bayern é porque, mano, o modo automático do Bayern de Munique assusta. Pô, a gente viu na quarta-feira, cara, que isso. Assim, pode não ganhar também. O Barcelona da MSN assustava também, um ano depois ganhou aquela Champions. Dominante perdeu, acontece. Mas tem que colocar como favorito o Bayern e tá fazendo um grande trabalho. Eu acho até um time mais estável com aquele Barcelona. Cara, coloca o Liverpool. Acho que é um bom time. Reforçou, pô, trouxe o Thiago Alcântara e agora ele tá atrás de um outro zagueiro, já que o Van Dijk vai ficar 8 meses fora e, pô, tá indo atrás de bons nomes. E se o Van Dijk conseguisse voltar para uma semifinal, ia ter uma puta defesa. E, putz, difícil um terceiro, porque o meu voto aí foi mal na primeira rodada, mas eu vou votar no PSG. Eu acho difícil o PSG ganhar, tá? Mas eu vou colocar só pelo fato do Neymar mesmo, entendeu? Não vou. Eu acho que na última vez foi ele e o Mbappé mesmo, o Di Maria, que conseguiram chegar ali, né? Claro que o Thiago Silva e o Marquinhos fizeram um bom trabalho. Aliás, o Marquinhos jogou, né, no último jogo, e isso fez muita falta. Mas eu coloco o PSG, porque também na Champions tem aquela, né? Às vezes o time pega um caminho favorável. Né? Um caminho favorável e que nem a última Champions, o caminho do PSG estava muito bom. Pô, o outro lado tinha Bayern, Barcelona, City, Juventus, Lyon, e o lado dele era ele, o Atlético, Leipzig, né, todo respeito à Atalanta, mas tipo, todos os times que não tinham tanta tradição na Champions League. Então, vou colocar ele aí, mas com muita dúvida, e assim, eu não sei quem pôr mesmo, então eu coloquei ele. E sobre o Galhardo, olha, eu acho que a gente tem que olhar para o futebol brasileiro e a gente tem que dar a chance para quem está bem. Né? Aproveitar o momento. Futebol é momento. O Tite está querendo testar peças novas, testar novas possibilidades. Eu acho válido levar o Galhardo, sim, mas só se for de atacante. De meia, eu acho que ele não atua mais nessa função. E sem contar também que, para mim, se for para levar um meia do Brasil, o Everton Ribeiro. Então, se for de atacante, eu daria uma chance para ele. Assim, mais pela experiência e tudo mais. Se ele continuar rendendo, ou continua levando, se hoje, vamos supor, ele cai em rendimento, beleza. O Jesus está voltando aí depois de um tempo. Tem o Matheus Cunha, tem Firmino, enfim. Quer falar uma coisa, Bruno? Para encerrar? A gente falou do Galhardo aqui e outro atacante está tendo ótima performance aqui no futebol brasileiro é o Marinho, né? Claro. Então, eu gostaria de perguntar para vocês também se vocês levariam o Marinho, se vocês convocariam o Marinho. Eu, assim, levaria pela experiência mesmo, porque pelo momento que ele vive é muito bom. E só para finalizar o Galhardo, eu falei que levaria, o Tite, o próprio Tite mesmo, já levou o Diego Souza por muito menos. Verdade. Então eu acho que seria muito justo também que o Galhardo tivesse uma oportunidade. Cara, o Marinho, eu acho que eu levaria o Marinho. Sabe, não tô menosprezando o Marinho, tá? Mas sabe quando você dá um prêmio pra alguém e fala, pô, tá merecendo? Eu levaria o Marinho por isso. Pô, você tá merecendo ir pra seleção. Vamos. Eu acho que pensar pra ele pro futuro, de Copa, até o Galhardo mesmo, é difícil, né? É difícil ele manter esse alto nível, Galhardo. Mas eu acho que os caras tá merecendo. Eu acho que o ano que ele tá fazendo merece uma convocação. Ele nunca foi convocado pra seleção. Então eu acho que seria um prêmio pra ele. E muito que nem o Renan citou, Diego Souza, mas teve outros jogadores também que já foram convocados por muito menos. Então eu acho que seria legal dar uma chance para os dois. Assim, para ter aquela oportunidade de conhecer. Né? A gente tá no meio ali.
Então seria muito legal. E eu levaria até os dois. Não pode ser que não leve agora. Na outra, sei lá, leva o Galhardo nessa, o Marinho na próxima. Eu acho bom levar agora porque os dois estão bem. A gente não sabe se na próxima vão estar de novo. Então é isso. Queria agradecer aí aos dois pela participação aí dessa resenha. A gente está querendo fazer ela semanal aí, de falar sobre alguns temas mais impactantes aí. Espero aí que vocês tenham gostado, né? A gente falou bastante sobre cada assunto, para deixar vocês aí bem informados e bem por dentro. Então, muito obrigado a todo mundo que veio aí. Deixa o like, se inscreve aí, segue o Futebol na Z nas redes sociais aí. E até a próxima.